Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei quando vocês vão estar vendo essa aula. Eu sou a professora Mari de Geografia, eu fico sempre responsável pela parte de Geografia Política e a gente vai conversar um pouquinho sobre a terra e sobre a questão fundiária aqui no Brasil. Vamos lá, então. Hoje a aula vai ser mais curta, tá, gente? Prometo. Hoje a gente vai ver o que é a questão fundiária, por que ela é tão importante, processo de concentração de terras no Brasil, a sua margem histórica, né, desse processo de concentração de terras, a lei de terras, que é uma parte super importante do nosso processo, o que é grilagem profissional e por que ela até hoje ainda acontece, reforma agrária no Brasil e caminhos do MST, que eu vou explicar um pouquinho mais para vocês o que é o MST, por que ele é tão importante para a construção de uma reforma agrária brasileira. Vamos lá, então. Primeiro, quando a gente fala em quando a gente fala em questão fundiária, a gente está falando sobre estrutura fundiária, a gente está falando sobre estrutura agrária. O que significa esse termo, professora? Significa que esse termo é a forma como o recurso da terra vai se dividir em propriedades, de acordo com o processo histórico da área analisada e também com as leis da propriedade ditadas pelo Estado. Ou seja, estrutura fundiária dá vazão a pedaços de terra e a como que a gente vai usar essas estruturas e esses recursos que tem nessas propriedades nesse processo histórico dentro do Estado. Estrutura fundiária também vai ser sinônimo, aqui no Brasil, da concentração de terras por conta do nosso processo histórico. Quando a gente fala dessa estrutura criada fundiária, né, a gente está falando de fundos, a gente está falando de terras, de propriedades. A gente está conversando sobre essa concentração desses fundos, dessas terras aqui no Brasil. Primeiro, vamos começar, então, com o processo de concentração de terras aqui no Brasil. Deixa eu subir um pouquinho para vocês conseguirem lerem. Tá. Onde que vai começar tudo isso? Obviamente, na colonização portuguesa, no processo de colonização portuguesa aqui no Brasil. Que é quando os portugueses vêm para cá, começam a destruir tudo. Enfim, né? Como vocês queiram pensar. Mas é isso que aconteceu. Quando eles começam a fazer toda a extração, levar para Portugal, para o Brasil, depois eles vão passar para os ciclos econômicos, que eu expliquei na aula passada sobre industrialização. E aí vai ter, né, o desenvolvimento dos ciclos econômicos aqui no Brasil, e um dos primeiros foi o do açúcar. Se eu não me engano, foi o primeiro, né? Não, o primeiro foi de madeira. Depois veio o ciclo do açúcar, que foi um dos mais importantes, até hoje é um dos ciclos econômicos mais importantes na história do Brasil, tanto que a gente ainda hoje continua com a economia girando mais ou menos em torno da cana aqui no Brasil, principalmente dentro das regiões interioranas, como Ribeirão Preto, aqui em Sertãozinho, São Carlos, Araraquara, essas cidades mais do interior do estado de São Paulo. Depois que aconteceu essa colonização portuguesa, que teve o desenvolvimento dos ciclos econômicos como o ciclo do açúcar, em 1530 a gente vai ver a criação das capitanias hereditárias e o sistema de distribuição das sesmarias. Essas sesmarias, elas eram um sistema que visava a distribuição de terras pela coroa portuguesa, para quem tivesse condição de produção, pagando a coroa uma quantia dessa produção, e essa política de aquisição de terras foi responsável por formar vários latifúndios aqui no Brasil. Então, a gente tinha as capitanias hereditárias, que era a divisão de terras entre a nossa faixa litoral aqui no Brasil, e dentro dessa divisão das capitanias hereditárias foi criado o sistema de distribuição das sesmarias, que eram pedaços menores de terras dentro dessas capitanias. Por muito tempo, as sesmarias foram extremamente importantes para o desenvolvimento econômico brasileiro, né? Visto que dentro dessas sesmarias que eram criadas essas plantações de cana, essas plantações mais para frente também, por exemplo, de café, mas com bem menos, né? Muito mais de cana. E que por conta dessas plantações que foi criado e foi possível e foi responsável pela quantidade de latifúndios que a gente tem hoje no Brasil. Muitos dos mais velhos aconteceram nesse pedaço de capitania hereditária Sesmaria. Latifúndio. Provavelmente eu já devo ter falado para vocês em alguma outra área. Mas o que significa latifúndio? Significa um vasto domínio rural constituído de terras não cultivadas ou áreas onde se pratica um tipo de cultura que não existe grandes investimentos. Ou seja, latifúndio é um pedaço imenso de terra que vai ser dominado por uma pessoa só
E 90% das vezes, lá dentro vai ter só cultivação de monocultura, ou de, no máximo, 2 tipos de plantio. Vai ser essa cultura bem mais simples, essa cultura que vai ser feita para exportação, na maioria das vezes, como é o caso da cana, porque esses latifúndios gigantes que a gente vê, quando a gente está andando em estradas, a gente vê, tipo, quilômetros mais quilômetros de cana. Isso daí é latifúndio, isso daí é monocultura. Horrível. Vou explicar um pouquinho mais pra frente por que o latifúndio é tão ruim pro Brasil e para as nossas terras, né? Acho que eu tô indo um pouquinho rápido, vou um pouquinho mais devagar, tá? E aí, a gente vai começando a perceber fim da era colonial. E com a fim da era colonial, a gente tem o fim dos sistemas de Seis-Marias. Essa fim da era colonial, a gente vai vendo com a chegada de máquinas especiais para a gente conseguir cuidar mais, por exemplo, do nosso campo. A gente vai vendo industrialização começando da pé aqui no Brasil, né? De uma forma bem devagar. Como eu já disse na aula passada, a industrialização aqui no Brasil foi extremamente tardia. Em 1822, mais ou menos, pós-independência, a demarcação de imóveis rurais passou a ocorrer através de lei do mais forte. E assim foi difundida a ação de poceiros e grileiros. Criação de propriedade privada, primeiros traços de capitalismo. Essa lei do mais forte é porque antes tinha, tipo assim, a divisão territorial brasileira era composta pelas capitanias hereditárias e as capitanias hereditárias faziam o contorno dessas divisões territoriais e como que se dá a economia, como eu já venho falando. Pós-independência, quando cai esse sistema de capitanias e de sesmarias, a terra meio que fica... Não acontece esse negócio de terra de ninguém, mas a terra tá lá. Então vai ser além do mais forte, vai ser gente entrando na terra falando, esse pedaço de terra é meu, quem botar o pé aqui vai morrer, vai levar bala, e é isso. E meio que é a lei do mais forte, né, gente? Quem tem mais arma, quem tem mais jeito de se proteger, quem consegue passar a cerca mais rápido, fazer o cercamento das terras, vai conseguir ter mais terras. Quem não consegue, não vai conseguir ter terra. E foi assim que foi difundida aqui no Brasil essa ação de poceiros e de grileiros. Por isso que eu falei aqui na parte, entre parênteses, criação da propriedade privada e primeiros traços do capitalismo. Porque quando a gente estuda essa criação de propriedade privada, por exemplo, na Europa, é falado isso, né? É falado que são pessoas que pegaram terras, passaram uma linha ali e falaram, essa terra é minha. Isso é criação da propriedade privada. Primeiro traço de criação da propriedade privada, obviamente, depois ela vai evoluir com fatores econômicos, sociais, políticos, mais para frente, né? Mas a gente pode ver os primeiros traços da criação dessa propriedade privada aqui no Brasil, que vai mais para frente acarretar também nos primeiros traços do capitalismo sendo desenvolvido aqui no Brasil, de uma forma extremamente crua, extremamente violenta, extremamente periférica, como eu já venho falando. Eu vou continuar falando isso para vocês, até vocês gravarem isso na cabeça, conseguirem fazer isso assim, ó, piscar de olhos. Enfim, vou explicar um pouquinho o que significa ser poceiro e ser grileiro, para vocês conseguirem entenderem, até porque mais para frente eu vou retomar esse assunto. Poceiro é uma pessoa que vai ocupar a terra devoluta ou abandonada e passa a cultivá-la. Terra devoluta é tipo uma terra de ninguém. É uma terra que é do governo, mas não está sendo usada. Ela não está tendo um uso econômico, digamos assim. Vamos colocar desse jeito que eu vou explicar um pouquinho mais pra frente o que é terra devoluta. Eu tenho quase certeza que eu coloquei na explicação. Se não, eu volto e explico, tá? E aí tem essa terra abandonada, o poceiro chega lá e ocupa a terra e começa a cultivar nessa terra, começa a fazer essa terra ter uma produção, né? E a partir de 5 anos de produção, ele vai pagar impostos também, né? Porque ele tá entrando naquela terra, ele tá produzindo, ele tá passando esse tempo lá, ele tá pagando impostos por meio do uso capião, que é uma lei aqui brasileira. Não sei se essa lei ainda tá em vigor, eu vou dar uma pesquisadinha aqui rapidinho, mas por lei do meio do uso capião, você fica 5 anos na terra e essa terra passa a ser sua. Então você vai ter essa legalização da papelada e do uso da terra,
e você vai ser dono legal dessa terra a partir de 5 anos, por causa do uso capião, por causa da sua plantação, do seu cultivo, pagamento de impostos, etc, etc. Você viu que é tipo um processo para você conseguir essa terra quando você é um poceiro. Tá. Então, a gente tem depois do... Desculpa, eu tô procurando aqui para ver se o uso capião ainda vale, tá? O uso capião ainda vale, só que é um processo para regularização que mudou um pouquinho, tá? Mas ele ainda vale. E deverá... Ele, tipo, agora é uma cerca de 120 dias. Eu acho que isso dá um pouquinho mais de 5 meses, né? Enfim. O grileiro, ele já é uma pessoa que vai criar falsas escrituras de propriedade para posse de terras. Isso é possível porque muitas vezes os grileiros eles vão ser pessoas que trabalham em cartórios de ofício, policiais ou cargos oficiais. O grileiro, na maioria das vezes, ele toma posse das terras legalizadas pelos poceiros, ou seja, o poceiro vai lá, ele ocupa a terra, fica 5 anos, produz, paga imposto, legaliza o uso da terra, vira dono legal dessa terra. O grileiro chega lá, falsifica escrituras e fala: antes de você entrar, essa terra era minha. Então, ou você sai, ou você vai ter que me dar metade do seu lucro. E aí você vai poder ficar aqui de aluguel. Tipo isso, sabe? Então, é uma prática ilegal. Hoje em dia, depois eu vou entrar nesse assunto, ainda acontece, mas acontece de outras formas. Como eu disse, para você falsificar escrituras, principalmente escrituras que dão conta de legalidade de terra, é extremamente difícil. Não é só você fazer um trequinho assim no Word rapidinho que você vai conseguir falsificar. São pessoas que conseguem ter esse acesso de falsificação, porque muitas vezes elas trabalham nessa área. Trabalham muitas vezes dentro de cartórios de ofício, cargos oficiais, são policiais, trabalham para milícia. Quase sinônimo, né? Enfim. Mas são pessoas que têm facilidade em falsificar essas escrituras e pegar a terra de quem já estava lá. E também tem uma outra palavrinha, que é o meeiro, que o meeiro vai ser o agricultor que vai trabalhar em terras de outra pessoa e vai repartir os seus rendimentos com o dono dessas terras. O meeiro, na maioria das vezes, ele está dentro desse ciclo vicioso, né? O poceiro vai acabar virando meeiro mais para frente, por conta do grileiro. Deu para entender? Espero que tenha dado para entender. Então, a gente vai falar agora sobre a Lei de Terras, que foi extremamente importante dentro da história brasileira, para quando se fala do assunto de concentração de terras. Em 1850, vai se regularizar a estrutura fundiária e, ao mesmo tempo, vai consolidar o latifúndio aqui no Brasil, como uma prática bem comum. Como eu já disse, essa lei de terras ela foi regularizada em 1850 e tal legislação foi estabelecida a compra como única forma de acesso à terra e também aboliu, em definitivo, o regime das sesmarias. Junto com o Código Comercial, é a lei mais antiga ainda em vigor dentro do Brasil. Ou seja, somente o governo vai ter autoridade para a venda das terras devolutas, que são essas terras de ninguém, terras sem uso, e as terras sem dono por meios legítimos são posse governamental ou meio de manutenção da marginalidade. Vou explicar isso mais pra frente. Desculpa, não era nem para eu ter lido isso pedacinho. É que eu dei uma avançada. Enfim, a gente tem essa lei de terras. A lei de terras vai falar aqui. Tudo que não tem ninguém, a partir da lei de terras, tudo que não está ocupado é do Brasil, tipo, é do Estado brasileiro. E você agora tem que pagar para conseguir terra. Então, como eu falei que começou a ter esse processo de propriedade privada aqui no Brasil, que era meio que essa lei sem dono, essa lei do mais forte, essas pessoas continuaram com a terra, até por conta dos 5 anos, dos capião, etc, etc. Mas depois disso, a partir da lei de terras, tudo que ainda não tinha ninguém, tudo que estava desocupado, que é essa terra devolutiva, que eu vou abrir um parêntese já, vai passar a ser terra em vigor brasileiro, em vigor do Estado brasileiro, e você vai ter que dar dinheiro para você comprar essa terra. Vou abrir agora o parênteses sobre terra devoluta. Como eu sempre tento trazer para vocês, algumas coisas a gente vai ver durante as nossas explicações
que no papel vai estar escrito termos como sem uso, terra de ninguém, era alguma coisa que não tinha produtividade, mas a gente tem sempre que pensar, eu espero de vocês, que vocês comecem a pensar de uma outra forma. Tá bom, essa terra é sem uso, essa terra não tem ninguém, mas para quem que essa terra não tem ninguém? Para quem essa terra é sem uso? Para que certa coisa, certo movimento não é produtivo? Será que não é para o molde de produção capitalista? É isso que eu quero que vocês pensem. Essa terra está lá. Será que ela é sem uso? Ou ela é sem uso para o Estado? Ou ela é sem uso para o molde de produção capitalista? Porque uma terra parada, às vezes não é uma terra parada, às vezes ela só está lá porque ninguém conseguiu entrar. Mas não quer dizer que ela esteja parada. Às vezes essa terra pode ter muitas árvores, essa terra pode ser um pedaço de floresta no meio de destruição de outras áreas. Ela não necessariamente vai ser uma terra sem uso, mas quando eu falo isso, eu quero que vocês entendam que esse sem uso está dentro de modos capitalistas de ver, modos de produção, tá bom? Espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer. Então, essas terras devolutas são terras de ninguém, terras sem uso para esses tipos de modos. Como eu já venho sempre abrindo esses parágrafos, como eu explico a matéria para vocês. E aí, aqui embaixo, vocês viram que eu coloquei? Era para ter ficado em parênteses, eu acho, né? Mas espero que vocês tenham entendido. Meios de manutenção da marginalidade, assim como a divisão de classes. Vou explicar para vocês um pedaço. Esse pedacinho fui eu que coloquei a mais, tá? Para a gente fazer para a gente ter esse olhar um pouquinho mais social e político para o que a gente estuda, mesmo dentro de geografia, porque geografia, toda parte e toda coisa vai ter política, mas eu quero que vocês prestem um pouquinho mais de atenção nessa parte, já que a gente está falando de terra, e terra brasileira. A gente está falando de terra sem dono por meio legítimo, que vai ser essa posse governamental. Quando eu falo meio de manutenção da marginalidade, estou falando o quê? A partir do momento que toda terra devoluta passa a ser do governo, e passa a ser do Brasil, e passa a ser do Estado brasileiro, essa terra pode ficar lá sem uso, como na maioria das vezes vai ficar lá sem uso. Ou seja, pessoas que poderiam ter a oportunidade de entrar nessa terra e conseguir produzir, ou conseguir ter a sua casa, ter o seu acesso a meios sociais, de ter uma vida boa, não estão tendo, porque elas não têm dinheiro para comprar terra. Sendo assim, elas são sem terra, elas não têm um lugar de morar. Isso vai dar um meio de manutenção da marginalidade. Manutenção, você pensa em uma coisa que está sempre sendo arrumada, né? Sempre sendo arrumada para continuar do jeito que está. Vamos pensar em escravização brasileira. A gente tem a escravização brasileira e depois a gente tem o processo da Lei Áurea. Depois que aconteceu a Lei Áurea, a população que foi escravizada aqui no Brasil, a população negra que foi escravizada aqui no Brasil, ela entra nesse processo de marginalização, porque o governo não dá apoio, por exemplo, com casas, ele não dá apoio social para essas pessoas. Essas pessoas vão subir morro, vão começar a fazer favela, vão começar a fazer cortiço, vão estar à margem da sociedade, não somente social, mas também territorial. Como eu já venho dizendo, quando a gente conversa sobre urbanização, quando a gente conversa sobre industrialização, são momentos que se acarretam. Então, essa lei de terras, ela vem para manutenção dessa marginalidade. É dizer assim, vocês não tinham terra antes e vocês vão continuar não tendo terra, gente. E assim como a divisão de classe, né? Porque a gente tem essa manutenção da marginalidade, com essa manutenção, a gente vai ver também que vai ser uma manutenção da divisão de classes. A gente vai continuar tendo o rico cada vez sendo mais rico e o pobre cada vez mais pobre. Como diria aquela música de axé. Enfim. Tá. Vamos conversar um pouquinho sobre grilagem profissional de terras. Eu expliquei para vocês que era grilagem, vou só voltar um pouquinho. A gente vai ter essa grilagem profissional de terras devolutas e, por causa disso, vai ter uma cadeia de corrupção que vai levar à ocupação de terras por meio de desmatamento, cortes de árvores e venda dessa madeira ilegal, chamamento de fogo para criação, pastagem de gado
Antes de começar esse pedaço, deixa eu explicar um negócio. Falei sobre a grilagem, vou até voltar aqui para vocês verem. Falei sobre a grilagem, falei como ela funciona, que a pessoa vai lá e dá uma falsa escritura para pegar essa terra desse poceiro. Tá, vamos pensar agora que a grilagem aconteceu numa terra que não tinha ninguém, que não tinha poceiro, só tinha uma terra lá que não estava sendo usada. Eles chegaram lá com o papel falsificado e falaram, essa terra é minha. E pegaram a terra para eles. O que vai acontecer? Qual que é o processo para profissionalização dessa grilagem? Qual que é o processo para legalização dessa grilagem? Melhor tema, né? Primeiro, vai ter o desmatamento. Porque vamos pensar, essa terra provavelmente vai estar cheia de árvore, vai ser uma terra... Que aqui, quando eu falo em terra, não estou falando de terra lisa, estou falando de terra que tem vida, estou falando de terra que tem árvore, estou falando de terra que tem fauna e flora diversificada, muitas vezes. Então, ele vai chegar lá, ele vai desmatar, cortar, passar a faca nas árvores. Primeiro lucro que ele vai ter vai ser com essa venda ilegal da madeira. Aqui no Brasil, a maioria da madeira que chega no sul e sudeste é de venda ilegal de madeira vinda do nordeste e do norte. Por conta de grilamento, por conta de grilagem, porque no norte a gente tem essa região, que é a região que mais acontece esse processo de grilagem. Tanto que no sul do Brasil a gente não vê tanto isso, por conta dos processos de imigração brasileira não, imigração de europeus para cá. Eu até esqueci de falar isso para vocês. A grilagem ela costuma acontecer mais aqui no norte, porque no sul, antes de começar esse processo de grilagem e antes de ser consolidado lá, aconteceu esse processo de imigração. Os europeus começaram a se estabelecer no sul do Brasil e o governo brasileiro começou a implantar leis para ajudar esses imigrantes a conseguir criar suas terras. Então, se esses imigrantes tinham o poder de ter as suas terras, de conseguir criar alguma coisa dentro das suas terras, eles não precisavam apelar para a grilagem, eles não precisavam apelar para esse processo de poceiro, entendeu? É outra maneira que você vê de racismo extremo, de marginalização da população brasileira, de marginalização da população que foi escravizada, porque quem estava vindo de fora estava recebendo terra, entendeu? É aquele mesmo negócio que eu já falei para vocês de acabou, deu a Lei Áurea, então eles precisavam ter uma mão de obra mais barata, trouxeram o imigrante para o Brasil. Mesma coisa, gente. Tá, voltando ao assunto. Primeiro jeito que eles vão achar de ganhar dinheiro vai ser nessa venda de madeira ilegal. Aí, tá, não vai ter mais madeira no campo deles, nessa terra deles, desses griladores. Então, depois eles vão atear fogo de propósito para a criação da pastagem do gado, eles vão limpar a terra com fogo e vai colocar gado lá dentro, vão atrás do CAR, que vai ser o Cadastro Ambiental Rural. Esse Cadastro Ambiental Rural, ele é importante para a utilização da função social da terra, ou seja, a produção do gado, porque aqui no Brasil, em lei, a terra precisa ter uma função social. Função social no sentido de estar produzindo, por exemplo, comida, de ter gente morando, de, sei lá, ter alguma trilha, ter alguma coisa turística, tem que ter função social. Então, para eles não ficarem na legalidade, eles vão lá, fazem o cadastro ambiental rural, falam que essa terra está tendo função social porque está produzindo gado. Se está produzindo gado, vai produzir comida, né? Daí, depois de uns 5 anos por aí, que já está entrando na lei de uso capião, eles vão lá e vendem o gado, ou seja, eles ganharam dinheiro com a madeira, eles ganharam dinheiro com essa produção, né, social, essa venda desse gado para fazer para essa produção de carne, e eles vão lá, registram essa posse dessa terra por meios ilegais, com a ajuda da papelada da grilagem. Chegam lá e falam, então, eu tenho esse papel aqui, eu já estou há 5 anos, uso capião, etc, etc, etc. Bum, grilagem. E aí depois, o que eles fazem? Venda das terras a preços mais baixos para lavagem de dinheiro com empresários. Então, teve a venda da madeira, foi lá e acabou com a terra, colocou gado, ganhou dinheiro na venda do gado por causa da venda da carne. Foi lá,
arrumou o registro das posses das terras. Então, as posses dele são agora, a terra são dele agora. Então, ele pode ganhar dinheiro com essa terra. Ele vai lá, vende essa terra por um preço extremamente mais baixo no mercado. Empresários corruptos ganham, vão lá, compram essa terra, começam a lavar dinheiro em cima dessa terra, em cima do que seja lá que eles estiverem produzindo nessa terra de uma forma ilegal, vão lavar dinheiro, metade do dinheiro vai ficar com o grileiro, provavelmente, e esse grileiro vai, vender e revender, revender e revender cada vez mais essas terras. Tem casos de terra sendo revendida mais 50 vezes na parte do norte do Brasil, por conta desse processo de grilagem profissional. Extremamente ruim. Não sei nem o que falar, gente. É isso. É o que acontece até hoje no Brasil. Então, a gente chega nesse meio de reforma agrária no Brasil. Vou explicar bem assim por cima para vocês conseguirem entender quando a gente fala em reforma agrária no Brasil e por que ela é tão importante. Por quê? Quando a gente fala em reforma agrária, a gente está falando de redistribuição de terras. Isso acontece e aconteceu em outros países. Aconteceu isso, por exemplo, na Austrália, aconteceu isso nos Estados Unidos. Em outros países também devem ter acontecido. Perdão. Só que aqui no Brasil, a reforma agrária ela veio de uma forma extremamente ruim, que não é validada, e até hoje está aí no Senado para ser votado novos meios de reforma agrária. Enfim, por lei, como eu já tinha dito, as terras aqui no Brasil elas precisam ter essa função social. Caso a terra não tenha, vai ocorrer a retomada de posse pelo Estado, e assim a reforma vem para a redistribuição de terras para tal distribuição social. Isso é na lei e em tese. Ou seja, tem uma terra, essa terra não está tendo função social, o Estado vai chegar lá, vai fazer a retomada de posse e essa terra vai entrar em vigor a reforma agrária e aí vai ser feito esse repasse dessa terra para alguém que precise, para alguém que vá dar função social para esse pedaço de terra. Em tese, isso é ótimo. Só que não acontece direito. A gente sabe que não acontece direito. Muitas vezes tem corrupção por cima disso tudo, não acontece a reforma agrária direito, essas terras vão entrar em processo de grilagem, essas terras vão entrar na mão de quem não pode, vai acontecer retomada de posse de terras que não precisavam estar acontecendo retomada de posse, muitas vezes como ato de violência contra movimentos sociais, contra pessoas que precisam, contra os sem terra. Tanto de vez que a gente viu retomada de posse nesse último ano, de, sei lá, não só dentro dessa área rural brasileira, mas dentro da área urbana brasileira também, retomada de posse onde tinha barraco. Isso é um absurdo, principalmente em época de Covid, né? Enfim. A gente vê que não acontece direito essa reforma agrária aqui no Brasil. E aí a gente tem a entrada do INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Ele foi criado pelo decreto número 1110, no dia 9 de julho de 1970, com a missão prioritária de realizar a reforma agrária de uma forma certa e manter o Cadastro Nacional de Imóveis Rurais e administrar as terras públicas da União. Então, o INCRA ele vem com esse propósito de fazer a reforma agrária valer de verdade, de administrar as terras públicas da União e fazer esses imóveis serem movidos de uma forma legal para pessoas que realmente precisem. Só que o INCRA ele vem encontrando vários problemas, porque ele não consegue trabalhar direito aqui no Brasil. Dos motivos do INCRA não conseguir trabalhar no Brasil também vai ser dado, por exemplo, pela Revolução Verde, que eu já conversei com você, se eu não me engano, na época que eu estava falando sobre urbanização, quando eu falei sobre o campo. Revolução Verde, ele é o processo de modernização do campo, seja por essa modernização mecânica ou bioquímica, só que isso vai acarretar um processo de agravamento, né, da violência no campo, como a gente já tem visto, e nessa plantation, que é um modelo de uso de grandes terras, que vão ser os latifúndios para a monocultura da exportação. Então você percebe como está tudo ligado? Se esses latifúndios estão sendo usados para a monocultura, eles não vão cair eles não vão cair na reforma agrária de jeito nenhum, por conta de grilagem, por conta de corrupção, por conta de pessoas que estão acima do poder, estão dentro do poder jurídico, estão dentro do poder que a gente colocou lá, estão trabalhando para isso. Bancada ruralista, bancada da arma,
são bancadas que estão lá para garantir que a reforma agrária brasileira não ocorra, ou se ocorra de forma extremamente ilícita, extremamente violenta contra populações que realmente precisam de terras e que hoje ainda não têm acesso. Então, outra coisa que é muito importante quando a gente fala de Revolução Verde, quando a gente está falando de plantation, quando a gente está falando de latifúndio, como eu já tinha dito no começo da aula, é a perda de biodiversidade, perda de diversidade alimentar. Quantas batatas você conhece, gente? Quantas batatas vocês já comeram? É a amarela e a roxa ou a doce, né? Quantos repolhos vocês já comeram? Quantas cenouras vocês já comeram? Quantos milhos vocês já viram que não fossem amarelos? Vocês estão vendo essas fotinhas que eu postei aqui para vocês? Que eu peguei pouquíssimas, mas tem muito mais comidas que a gente não sabe que tem outras cores. Por exemplo, quantidade de comida roxa que a gente tem, que a gente não sabe que existe, porque o nosso mercado não produz, extremamente, é fora da nossa cabeça. Por exemplo, cenoura. A única cenoura que a gente conhece é essa laranja, né? Só que a gente tem uma cenoura que é rosa, a gente tem uma que é meio amarela, uma que é roxa, a gente tem milho roxo, milho verde, milho laranja, milho que é colorido, que só não teve o fim dessa biodiversidade porque outros países da América Latina continuaram fazendo essa plantação de milho diverso para não morrer de fome. Batata também é a mesma coisa. Aqui na América Latina a gente tem uma biodiversidade alimentar extremamente rica, que outros países têm que pagar, muito dinheiro para uma coisa que a gente dava, né, pelo menos antes da inflação, a gente dava em centavos. Assim, com, sei lá, R$50 você fazia feira e comprava, e tinha essa diversidade alimentar, e tinha essa segurança alimentar extremamente valorosa. Só que a gente não consegue ter, a gente não consegue ver essa diversidade alimentar sendo tão forte, porque o mercado da monocultura não deixa, o mercado do latifúndio não deixa. Porque se eles falarem que eles vão produzir só milho amarelo, eles vão produzir só milho amarelo. E a gente vai perder biodiversidade, a gente não vai saber que comida a gente está comendo, a gente vai estar só enfiando goela abaixo um mando de produto que a gente não sabe o que é, sem contar na quantidade de agrotóxico que a nossa comida tem e como que deixa essa terra. Essa terra vai ficar extremamente pobre, extremamente faltosa de ferro, de zinco, de outros minerais importantes para a produção alimentar. Quando a gente fala em monocultura, a gente está falando da morte da terra. Tá, falei que essa aula ia ser curta. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o MST para vocês. Ele foi criado lá para os anos 80. Antes disso, a gente tinha, por exemplo, a Pastoral da Terra, que fazia essa ponte entre o governo e entre o povo do campo para tentar trabalhar nessa reforma agrária no Brasil. E depois da Pastoral da Terra surgiu o MST, que vai ser um grupo de luta pela aplicação das leis de reforma agrária. Eu peguei esses pedacinhos que vão vir a seguir do site do MST para conseguir explicar um pouquinho mais para vocês. A Organização das Famílias Sem Terra do MST permitiu a conquista e a desapropriação de latifúndios em todo o país, garantindo a criação de assentamentos da reforma agrária que beneficiaram cerca de 400 mil famílias do Brasil. Quando a gente fala em MST, a gente tem essa ideia muito marginalizada e muito violenta, né? De que eles vão lá e pegam terra de quem já está e roubam a terra dos outros, que não sei o quê. Tanto, por exemplo, nesse ano, foi nesse ano ou ano passado? Ano passado, quando teve Nossa, esqueci agora a palavra. Pera aí um minutinho, desculpa, gente. Quando estava tendo as eleições, né, para prefeito, que, por exemplo, o Guilherme Boulos, que é um grande nome do MST, quando ele chegava lá para conversar, ele era sempre colocado nesse lugar de violência, né? Por ser do MST. Essa piadinha de, o Guilherme Boulos vai tomar minha terra. Só que não é assim. O que o MST trabalha é nessa desapropriação de latifúndios que não estão usando a terra direito, muitas vezes não estão usando, estão deixando a terra morrer, estão deixando gente que precisa dessa terra de verdade sem lugar. Eles trabalham junto com o INCRA, trabalham junto com essa reforma agrária para que ocorra essa redistribuição plena e social das terras. Quando a gente fala em reforma agrária, a gente está conversando sobre um histórico de movimentos sociais
da esquerda lutando por reforma agrária, sim, principalmente aqui dentro do Brasil. A gente vê aqui no Brasil movimentos da extrema esquerda, como, por exemplo, o movimento comunista brasileiro, ele vai trabalhar para a reforma agrária, só que a gente também vê outros partidos em outros países querendo fazer reforma agrária. Cuidado! Reforma agrária, quando a gente fala reforma agrária dentro desse molde de política esquerda, a gente está falando de uma reforma agrária que vai desapropriar latifúndio numa forma social para distribuição de terras. Não vai ser a mesma coisa, uma reforma agrária, quando a gente fala em centro-direita, direita, principalmente direita extrema, tá? Se a reforma agrária de direita extrema, não vai fazer desapropriação de latifúndio. Então, cuidado. Enfim, aqui no Brasil a gente tem mais de 400 mil famílias que foram beneficiadas por conta dos assentamentos. Não só isso, a gente também tem toneladas de comidas que esses assentamentos estão produzindo para pessoas que não conseguem comer, não conseguem ter essa seguridade alimentar, como eu já venho falando em outras aulas. Agora, na pandemia, se eu não me engano, foi mais de 400 mil toneladas de comidas que foram doadas pelo MST ao redor do Brasil para comunidades carentes que não tinham como se manter e estavam quase morrendo de fome por conta de toda a situação que o Covid trouxe, né? E os latifúndios desapropriados para os assentamentos, normalmente eles vão possuir poucas benfeitorias de infraestrutura, como saneamento, energia elétrica, acesso à cultura e o lazer, e por isso as famílias assentadas elas vão se organizar e realizar as novas lutas para conquistarem esses direitos básicos. Quando eles chegam lá, gente, ninguém... É realmente uma marginalização, uma violentação da história do MST, sabe? Porque é coisa de, 100 famílias chegarem e entrar e fazer chegarem lá nas terras e colocarem as suas barraquinhas e ficarem lá para conseguir fazer essa tomada de posse. Ninguém quer viver desse jeito, ninguém quer viver sem saneamento básico, sem energia elétrica, sem o mínimo dos direitos básicos para viver. Só que eles estavam lutando pelo direito à terra. Depois desse direito à terra, eles vão começar a cuidar dessa terra melhor, eles vão começar a criar comunidades em torno dessa terra, em torno desses assentamentos. É extremamente importante que aqui em Sertãozinho tem uma movimentação pequena de MST em Araraquara, que é onde eu faço a faculdade, né, a Unesp. A gente tem o assentamento de lá também, sabe? Então é muito importante vocês pesquisarem se na cidade de vocês também tem assentamento. E agora, para terminar, eu vou ler esse pedaço que é meio grandinho, mas que eu achei muito importante, até para vocês entenderem, né, um pouquinho sobre o que o MST fala. Precisa realizar uma ampla reforma agrária, com caráter popular, para garantir acesso à terra para todos os que nela trabalham. Garantir a posse e uso da terra para todas as comunidades originárias dos povos indígenas, ribeirinhos, seringueiros, geiraizeiros e quilombolas. Estabelecer um limite máximo quanto ao tamanho da propriedade da terra, como forma de garantir sua utilização social e racional. É preciso organizar a produção agrícola nacional, tendo como objetivo principal a produção de alimentos saudáveis, livres de agrotóxicos e organismos geneticamente modificados, que sejam os transgênicos, né? Para toda a população, aplicando assim o princípio da soberania alimentar. A política de exportação de produtos agrícolas deve ser apenas complementar, buscando o maior valor agregado possível e evitando a exportação de matérias-primas. É isso que o MST prega, é isso que a reforma agrária prega, é isso que o INCRA prega, e é isso que a gente até hoje aqui no Brasil está tentando correr atrás e tentando lutar junto com os movimentos sociais, principalmente da esquerda, da extrema esquerda, para conseguir ir atrás dos nossos direitos. A terra no Brasil é extremamente importante, não só no sentido social, mas se a gente quiser falar então num sentido econômico, para a gente conseguir desenvolver economicamente o nosso país. A gente ainda hoje está em um sistema de capitalismo periférico, mas se a gente cuidar da nossa terra, se a gente começar a ter essa reforma agrária de uma forma popular, de uma forma social, a gente consegue sair desse patamar, por exemplo, de capitalismo periférico. Falei demais, eu falei que a aula ia ser pequena, nunca consigo fazer uma aula pequena para vocês, mas é porque a gente tem muita coisa para falar, a gente tem muita coisa importante para ser conversada. Por hoje é só, pessoal. Fiquem atentos ao Classroom, vou passar para vocês depois todo o material de apoio.
Muito obrigada pela aula de hoje, foi muito importante. Espero que vocês tenham gostado. Boa semana e até mais.